Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o estudo especial do ovário. Nós vimos o estudo especial dos testículos em uma das aulas anteriores e vimos que o testículo ele é o responsável pela produção dos espermatozoides nos túbulos seminíferos. E hoje nós vamos falar sobre o ovário. Então, o ovário ele produz os oócitos. Ele é o responsável por produzir o gameta feminino, oócitos. Então, nós temos aqui nesta figura parte aqui do útero, aqui a tuba uterina, aqui o pavilhão e aqui um ovário, sustentado aqui pelo ligamento útero-ovárico. Nós vamos falar depois desses elementos todos para vocês, do útero, da tuba, aqui do pavilhão. Então, só para mostrar aqui a localização, então, do ovário e onde ele está preso aqui no útero, pelo ligamento útero-ovárico. Então, aqui estão os ovários de cada lado aqui do útero. Então, os ovários são as gônadas femininas com formato e tamanho semelhantes a de uma amêndoa. Neles se localizam, se desenvolvem os oócitos, que são as células germinativas femininas. Também possuem uma função endócrina. Então, eles são responsáveis pela produção de hormônios. Então, ele produz hormônios sexuais. Então, cada ovário é suspenso por uma prega de peritônio chamado mesovário. Então, nós estamos vendo aqui nesta figura esta prega aqui é o ligamento largo do útero, e ela se divide em mesovário, salpinge e mesométrio. Então, esta região, onde o ovário está preso aqui nesse ligamento largo, é o chamado mesovário. Os ovários são estruturas presentes no sistema reprodutor feminino e se localizam de cada lado na região pélvica, comunicando-se com o útero através das tubas uterinas. Então, aqui estão as tubas uterinas. Os ovários são responsáveis pela produção dos hormônios sexuais, no caso aqui o estrogênio e a progestinas, além da formação e de armazenamento dos gametas femininos. O processo de produção do gameta feminino é denominado de ovogênese ou ovulogênese e tem início ainda numa fase embrionária do indivíduo. Muitas mulheres em idade reprodutiva podem ser afetadas por uma doença endócrina denominada síndrome do ovário policístico. Nós vamos comentar mais para frente sobre essa síndrome. Então, ela pode acarretar no ganho de peso, alterações no ciclo menstrual e até infertilidade na mulher. O tratamento pode ser realizado com o uso de hormônios e até mesmo um procedimento cirúrgico. Características dos ovários. Os ovários, como foi dito anteriormente, estão localizados na região pélvica, sendo encontrados um de cada lado, sustentados por um ligamento, e comunica-se com o útero através das tubas uterinas. Então, os ovários são sustentados por um ligamento chamado ligamento largo. Normalmente, apresentam cerca de 3 centímetros de comprimento,
por 1,5 centímetro de largura e 1 centímetro de espessura, e o formato de uma amêndoa. O ovário, ele apresenta uma região mais interna, como aqui, denominada região medular. Nós temos aqui a região medular do ovário, constituída por tecido conjuntivo, e em seguida apresenta uma camada na qual estão presentes os chamados folículos, que são o ósito envolto por células auxiliares que atuam em sua nutrição e proteção, denominada região cortical. Olha aqui, essa região cortical. Então aqui nós temos os folículos primordiais. Olha aqui, folículo em crescimento, um folículo pré-ovulatório. Veja aqui, folículo em crescimento, iguais a esses aqui. E aqui já um folículo pré-ovulatório, que já vai fazer a sua ovulação, ou seja, ele vai ser expulso do ovário. Então já a sua superfície é revestida por um tecido epitelial pavimentoso ou cúbico, simples, denominado de epitélio germinativo. Então aqui está o epitélio germinativo. Fica aqui em volta de todo o ovário, o qual fica sobre uma camada de tecido conjuntivo denso, chamada de túnica albugínea. Características dos ovários. Então nós temos aqui um ovário, mostrando aqui o folículo primário, folículo em crescimento, e aqui os secundário, aqui já um folículo mais maduro, e um folículo rompido. Então aqui nós temos a liberação do ovócito secundário. E o folículo primário, nós podemos ver aqui em grande aumento. Veja aqui o folículo primário. Veja aqui histologicamente este folículo. Então nós temos aqui células foliculares, são essas células que em volta aqui desse núcleo. Temos uma zona pelúcida em formação, que é esta região. O oócito, ficam aqui disseminados aqui nesse núcleo. Uma lâmina basal, aqui em volta, nós temos a lâmina basal, e células do estroma. Então aqui nós temos as células do estroma, que fica aqui em volta aqui do folículo primário. O que vem a ser então a ovogênese? Ovogênese seria então a formação do ovócito. O processo de formação do gameta feminino, do ovócito secundário ou oócito secundário, é denominado de ovogênese ou ovulogênese. Inicia-se ainda lá no período embrionário. Embora se inicie ainda nessa fase, o gameta só vai completar o seu desenvolvimento anos depois, a partir do momento em que a mulher chegar à sua puberdade. Então nós temos aqui um ovário, veja aqui os espermatozoides tentando penetrar nesse ovário. Os hormônios produzidos pelos ovários. Os ovários são responsáveis pela produção dos hormônios sexuais femininos, que são os estrogênios e as progestinas. O estrogênio
entre esses hormônios, o mais importante é o estradiol. Os estrogênios são responsáveis pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias, atuando também numa fase folicular no ciclo menstrual. As progestinas, entre esses hormônios, o mais importante é a progesterona. Então, esses hormônios são responsáveis pela preparação do útero para a gravidez, estimulando o crescimento do endométrio e das mamas para a lactação. Ele atua na fase lútea do ciclo menstrual. Então, a progesterona, ele prepara o útero para a gravidez. Então, ele prepara o novo ser quando ele vai fazer a sua nidação no endométrio. Então aqui nós temos uma figura mostrando aqui a fórmula do estrogênio, aqui a progesterona e aqui o período menstrual. Existe o que nós chamamos de síndrome do ovário policístico. A síndrome do ovário policístico, que é a SOP, SOP significa síndrome do ovário policístico, é uma doença endócrina que afeta de 5 a 10% das mulheres, numa idade já reprodutiva. Embora não haja assim uma causa específica, geralmente ela ocorre devido à hipófise estimular uma produção excessiva de hormônios masculinos pelo organismo. É observado também que muitas mulheres que desenvolvem essa síndrome apresentam uma resistência à insulina. Então, nessa figura, nós estamos vendo aqui o útero, aqui as tubas uterinas, aqui estão os ovários, aqui nós temos o pavilhão. Veja aqui, desse lado esquerdo, um ovário normal. Já do lado direito, um ovário com múltiplos cistos. Aqui, um ovário normal, foi feito aqui um corte. Veja aqui um ovário normal e aqui, num corte, um ovário policístico, cheio de cistos. Aqui numa radiografia, nessa imagem, nós estamos vendo aqui um ovário normal, com essas lacunas maiores, e aqui nós temos um ovário policístico, cheio de cavidades. Dentre, então, os sintomas da síndrome dos ovários policísticos, nós podemos citar o ciclo menstrual irregular, dificuldade para engravidar, acne, ganho de peso, crescimento de pelos no rosto e seios e também do abdômen. Os ovários apresentam-se com volume aumentado e múltiplos cistos. Veja aqui, múltiplos cistos. Olha aqui o ovário aumentado com policistos. Veja aqui, múltiplos cistos, que são observados na periferia do córtex. O diagnóstico é realizado por meio de exames clínicos, laboratoriais e de imagem, com a ultrassom. O tratamento ele pode ser realizado
através de hormônios e até mesmo um procedimento cirúrgico. Hábitos de vida saudáveis, como prática de atividades físicas, são de grande valia para este tratamento. Aqui nós estamos vendo uma imagem mostrando aqui o ciclo menstrual e aqui um ovário. A cada 28 dias, em média, um dos ovários produz um óvulo, que se fecunda por um espermatozoide que dará origem a um embrião. O óvulo tem seu crescimento e liberação estimulado pelos hormônios luteinizantes, que é o LH, e pelo FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que são produzidos pela hipófise. O ciclo menstrual ocorre a cada 28 dias, em média, quando um dos ovários produz um óvulo que, se fecundado por um espermatozoide, dará origem a um embrião. O óvulo tem seu crescimento e liberação estimulado pelos hormônios LH, hormônio luteinizante, e o FSH, hormônio folículo estimulante. Vejamos agora o ciclo menstrual. A cada 28 dias, em média, um dos ovários produz um óvulo que, se fecundado por um espermatozoide, dará então origem a um embrião. O óvulo ele tem o seu crescimento e liberação estimulado pelos hormônios LH, que é o hormônio luteinizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que são produzidos pela glândula hipófise, a glândula máter. Os folículos ovarianos, que estão aqui, são formados pelos ovócitos e rodeados pelas células foliculares. O folículo, contendo o óvulo, amadurece em cerca de 12 a 14 dias, quando se rompe o liberando, caracterizando então a chamada ovulação. Olha aqui, a ovulação, que acontece próximo às franjas da tuba uterina, do pavilhão tubário, lá na extremidade distal da tuba uterina. Esse é o momento mais fértil do ciclo menstrual. É quando a mulher tem as maiores probabilidades de engravidar em relações sexuais sem métodos contraceptivos. Então, o folículo contendo o óvulo amadurece em cerca de 12 a 14 dias, como nós vimos anteriormente, quando se rompe o liberando, caracterizando então a chamada ovulação, que acontece próximo às franjas da tuba uterina. Então, olha aqui, a franja uterina, aqui o óvulo sendo expulso aqui do ovário. Então, esse método é o momento mais fértil do ciclo menstrual e quando a mulher tem as maiores probabilidades de engravidar em relações sexuais sem métodos contraceptivos. Aqui está um ovócito secundário sendo expulso aqui do ovário. Veja aqui o ovócito secundário em grande aumento. Então, essa região em grande aumento. Cumpre lembrar também, gente, que os ovários, ele contém vários óvulos, ovócitos. E veja aqui, como se fosse um cacho de uva. Então, quando é expulso aqui um óvulo
do interior do ovário, não existe um canal próprio para que ele seja expulso. Ele pode ser expulso em qualquer região do ovário. Aqui, aqui, aqui. Então, em várias regiões. O que restou do folículo é chamado de corpo lúteo ou corpo amarelo. Olha aqui, o corpo lúteo ou amarelo, responsável pela produção de progesterona após a ovulação. Isso acontece por aproximadamente 14 dias antes da menstruação, quando começa a se degenerar caso não tenha ocorrido a chamada fecundação. Veja aqui um ovário, aqui nós temos os folículos e aqui o chamado corpo lúteo, que é o responsável pela produção da progesterona. Em casos de fecundação, o corpo lúteo será fundamental para produzir hormônios responsáveis pela manutenção do endométrio do útero. Então, ele vai preparar o útero para que ocorra a nidação, ou seja, a fixação do novo ser ali no endométrio. Isto vai proporcionar, então, o ambiente adequado para que ocorra, então, a gravidez. Então, aqui nessa figura, nós estamos vendo o corpo lúteo, aqui um ovário, então a parte amarela superior, arredondada, é o corpo lúteo. O esquema do ciclo ovulatório, mostrando um ovário e todas as fases de um folículo. Olha aqui, folículo primário, folículo maduro, a ovulação. Então, nós temos aí esse esquema, mostrando então um ovário com todas as fases de um folículo até a ovulação e formação do corpo lúteo. O que causa a dor nos ovários? Então, é muito comum a mulher sentir dor na região inguinal, causadas por dores nos ovários. Em alguns casos, as mulheres queixam-se de dor nos ovários ou na região pélvica. As principais causas para esse tipo de dor incluem uma ovulação dolorosa. Então, é comum ocorrer dor na região dos ovários durante a liberação de um óvulo não fecundado, quando se inicia o período fértil. Geralmente, a dor é sentida como uma fisgada aguda que gera um mal-estar por 24 horas. A dor menstrual ocorre devido às contrações nos músculos do útero, do miométrio, causando um pequeno desconforto. As menstruações irregulares também costumam apresentar dor nos ovários, porém a dor é mais forte e mais intensa. Doenças inflamatórias pélvicas ocorrem quando há inflamação crônica dos ovários, trompas e útero. Em geral, se inicia com uma infecção sexualmente transmissível que, após tratamento e cura, deixa algumas sequelas, uma inflamação crônica naquele órgão. Endometriose é uma dor que ocorre devido ao processo inflamatório crônico causado pela formação de cistos com conteúdo sanguinolento dentro do ovário. Ovários policísticos, a dor ocorre na região do baixo ventre,
quando há ruptura ou torção dos cistos formados no ovário. Muito bem, então com isso nós encerramos esta explanação sobre o estudo especial do ovário.